Nesse dia 2 da maratona, eu li 8 páginas, um artigo de Ensaios Reunidos, do Carpo, que foi esse artigo a propósito de um escritor do romantismo espanhol que eu não conhecia, que é esse Dom Mariano José de Lara, acho que é assim que se diz. E eu não conhecia, então o Carpo começa a nos contar um pouco sobre ele, como é que ele se encaixa no romantismo espanhol, e que ele era um satirista, na verdade, escreveu muito para jornal, até por isso a obra de um autor que escreve muito para jornal, ela fica não só dispersa, mas ela perde um tanto da sua atualidade, né, entre aspas, porque tem muito, existe muito quando você escreve para jornal, aqueles artigos circunstanciais, né, que tem a ver com aquele momento, com aquele episódio que aconteceu naquela época, com aquelas figuras daquele momento, né? Mas o Carpo faz um bom comentário aqui, é que eu não aproveitei tanto porque eu não conheço o autor, né, para ter assim uma ligação mais íntima, mas a gente percebe aqui a consistência do crítico Otto Maria Carpo. Não é que um bom crítico, né, um bom estudioso de literatura ou até um amante de literatura não possa mudar de ideia, não é isso. Mas a gente vê aqui outra vez ele apontar a sua visão do romantismo, do movimento romântico, como um movimento que é, na sua origem e na visão dele, autenticidade alemão, né? E depois até inglês, que ele ainda dá um espaçozinho aqui para permitir o romantismo inglês depois do romantismo alemão como um romantismo autêntico. Segundo Carpo, os romantismos que nascem, né, em países assim latinos, de origem latina ou neolatina, não são romantismos autênticos, naquela análise que o crítico e historiador de literatura Carpo faz, né? E aí ele não desculpa nem o romantismo francês. E aí ele faz a observação de como o romantismo espanhol também, na visão dele, é um romantismo assim que não é autêntico, é falseado. Porque a gente vai encontrar isso na obra do Carpo, na história da literatura ocidental, em outros artigos. Para ele, o romantismo tem origem e se mantém autêntico, se mantém verdadeiro e convincente na Alemanha. E depois, num segundo momento, talvez, né, até um certo ponto, na Inglaterra. É interessante, mas eu acho que quando a gente pega análises de escritores de obras que a gente já conhece, fica melhor, né? Aí eu li só 8 páginas porque foi só esse artigo sobre o Dom Mariano de Lara. Depois, hoje também, eu li 56 páginas aqui da Pequena Dorothy, do Dickens. E não quero falar muito porque, como eu falei, vou fazer um vídeo para ele. Mas você fica lendo Dickens e você fica lidando com aqueles personagens dele, pensando sobre os personagens depois que você interrompe a leitura, né? Cada um desses dias que eu estou lendo A Pequena Dorothy, eu termino de ler, eu fecho e aí eu fico pensando no destino dos personagens, naquilo que eles estão fazendo, nas coisas erradas que estão fazendo, nas coisas até certas que estão fazendo, mas que outros personagens não estão dando o devido valor, né? Não estão percebendo o quanto aquilo é nobre, o quanto é generoso da parte de quem faz. E você fica percebendo que há nuances, né? Por isso o Dickens era um grande criador de tipos. Embora eu não ache que todas as suas figuras são caricatas, como eu já vi alguns críticos afirmarem. Você vê que ele é um grande criador de tipos, de caracteres, porque você vê uma gradação até na maldade, né? Você tem aqueles personagens que eles até são capazes, dentro do seu egoísmo, de se afeiçoar aos outros, a outros personagens, né? Mas você vê aqueles personagens que só amam a si mesmos. E pronto. Muito bom. E sem dúvida, vai ter um vídeo resenha para ele. Não paro de dizer, ótimo. E comecei hoje esse aqui, da Jojo Moyes, Navio das Noivas. Comecei nesse sábado e cheguei até a página 90 até agora. Talvez ainda pegue, não sei. E estou gostando bastante. Justamente por isso eu cheguei na página 90. A escrita da Jojo é realmente muito fluida, mas eu não a acho infantil. Eu não a acho aquela escrita primária, né, que você se irrita. É fácil de ler, mas é irritante.
Não é o caso do texto da Jojo. E esse é o quarto livro que eu estou lendo da autora. Estou gostando. Meu sobrinho gosta muito dela, né? Agora ela tem mais uma fã, que sou eu. E esse é um livro, um romance histórico, que ela faz uma coisa parecida com aquilo que a Kate Morton faz, né? Mas não se trata de romance gótico, tá? Mas ela tem uma parte no passado, na época da Segunda Guerra, na história dessas noivas, né? Cerca de 600 mulheres que se casaram na época da Segunda Guerra. E quando a guerra acaba, elas tomam esse navio, né? São enviadas para esse navio para se encontrar com seus maridos, com quem elas se casaram na época da guerra, soldados britânicos. E elas são todas australianas, no caso aqui. Está baseada em fatos, tem toda a documentação que a própria Jojo comenta, inclusive as pessoas que a ajudaram na pesquisa, e ela agradece. E você tem essa ponte que acontece tanto nos romances da Kate Morton. Você tem os personagens do passado, os personagens do presente e aqueles personagens idosos que são a ligação, né? São o elo entre o passado e o presente. Tá muito legal, muito gostoso de ler e você tem a impressão que você tá dentro do navio. Tá bem legal mesmo, bem legal mesmo. E é isso, esse foi o segundo dia. Eu li até agora 154 páginas, mais do que ontem, né, que eu tinha lido 106. E talvez eu ainda pegue hoje alguma coisa, ou Dickens ou o livro da Jojo. Eu acho que o cartão eu vou deixar ou para amanhã ou para durante a semana mesmo. E é isso.